todos. Obrigado aí à comissão organizadora pelo convite. É um prazer participar da JAB. A JAB, para quem não conhece, para quem às vezes não sabe um pouco da história, ela foi fundada em 2006, né, por alguns jovens idealizadores, né, em destaque aí a figura do Dr. Guilherme, hoje anestesista em Diamantina, mas que na época era do quinto ou do sexto período, se eu não me engano, era da minha turma. E a JAB ela foi fundada com um intuito nobre. Na verdade, nessa época o curso ele se dividia em ciclo básico e ciclo profissional. E os acadêmicos do ciclo básico eles sentiam uma falta em relação a congressos, a ligas voltadas mais para o início do curso. E ele, como era monitor de anatomia, junto com o professor Márcio, o Marcinho, né? Ele resolveu fundar a JAB, fazer esse congresso, que na época foi um sucesso, foi muito bem vista pela comunidade acadêmica, e ela foi se fortaleceu tanto que ela está aí já há quase 15 anos, né? Quase 20 anos, há quase 15 anos, na verdade, e tem se tornado cada vez mais exemplar e cada vez mais robusta. Então, parabéns aí àqueles que seguiram esse trajeto, né? Seguiram esse ideal. E eu acho que uma coisa interessante para o futuro é convidar, né, esse grupo aí que fundou a JAB, né, doutor Guilherme, doutora Roberta, hoje professora da USP Ribeirão Preto, né, tem doutora Betânia, infectologista do Hospital Português de Salvador, doutor Edson, ele é professor da Universidade Federal de Viçosa e é cirurgião. Então tem muita gente muito boa aí nessa época. Eu não participei diretamente da JAB, da fundação da JAB, mas eu era do DA na época, né? Tem uma foto aí quando eu tinha cabelo, inclusive, do lado aí, junto com quando o professor Orleans ainda era, na época, era também diretor da faculdade. Bom, mas hoje a gente vai falar de neutropenia febril, um tema aí altamente prevalente, um tema altamente importante. É questão aí de várias provas de residência. Eu sei que muitos estão no começo do curso, mas é algo que a gente já precisa de começar a saber e começar a entender. E é um tema que frequentemente vai visitar os hospitais onde vocês estiverem de plantão. Então, é um tema fundamental, é um tema importantíssimo, e é um tema que a gente precisa de saber alguns conceitos para a gente poder saber o tratamento da melhor forma. Quando a gente fala de neutropenia é um momento de emergência médica, né? Muitos consideram como uma urgência, mas eu considero já como uma emergência, porque para cada minuto perdido de início de antibiótico, a mortalidade do paciente aumenta consideravelmente, de forma logarítmica. Então, a neutropenia febril é um tema que necessita de uma abordagem urgente, uma abordagem séria e uma resolução rápida. Em alguns serviços, né, como por exemplo no serviço do Einstein, no serviço do Sírio, assim que o paciente que está em quimioterapia dá entrada no pronto atendimento falando que tem febre, há uma mobilização toda da equipe para que esse paciente em menos de 10 minutos receba a primeira dose de antibiótico, de tão importante que é esse fluxo para eles, né? O mesmo acontece em alguns outros serviços. Então, é um tema relevante. E para a gente poder falar de neutropenia, não tem como a gente falar de neutropenia se nós não falarmos sobre alguns princípios de quimioterapia. Ah, Gustavo, mas a gente ainda está muito no começo do curso para poder falar de quimioterapia. Não, a gente não vai entrar em detalhes de esquemas, de regimes, mas a gente vai falar alguns detalhes que são importantes, alguns detalhes que são fundamentais a gente conhecer e saber também, né? Bom, quimioterapia, a gente vai classificar as quimioterapias de acordo com o momento em que nós vamos aplicar o tratamento no paciente. Então, por exemplo, existe momento em que uma paciente com câncer de mama, uma doença mais avançada, localmente avançada, vem encaminhada do mastologista para o oncologista. A gente começa a quimioterapia e depois da quimioterapia, essa paciente é submetida a um tratamento definitivo, com cirurgia. Quando a gente faz essa quimio antes do tratamento definitivo, a gente chama isso de quimioterapia neoadjuvante. Agora, se caso essa mesma paciente foi submetida inicialmente a uma mastectomia, uma cirurgia da mama, e em sequência o oncologista indica quimioterapia para poder reduzir o risco
da recorrência da doença, nós chamamos isso de quimioterapia adjuvante. E um terceiro termo que, na verdade, está entrando em desuso, né? Na verdade, a gente tem tentado evitar esse termo para esse momento, que é a quimioterapia paliativa, é quando o paciente apresenta já metástases a distâncias, em que ele não vai ser exposto a um tratamento curativo por conta disso, e a gente fala que a quimioterapia é paliativa. Só que isso tem caído em desuso. Por exemplo, eu tenho pacientes com câncer de mama que já tratam há 10 anos, com doença metastática. Eu tenho pacientes com 15 anos de tratamento, logicamente que não iniciou o tratamento comigo, mas já estão aí há muito tempo tratando e muito bem controladas. Então, quando a gente fala de quimioterapia paliativa, na verdade, é um conceito um pouco equivocado em muitos sentidos, né? Eu diria, uma vez um aluno me perguntou, professor, como que você trata uma doença que não tem cura, como câncer? Eu falei, olha, algumas vezes a gente cura, né? Em 70% das vezes a gente consegue oferecer tratamento curativo. Em 30% dos casos, a gente não vai conseguir controlar, a gente não vai conseguir curar a doença, mas a gente vai conseguir controlá-la por longo tempo. E aí, a pergunta que fica, né? Por exemplo, hipertensão é uma doença que tem cura? Não. Hipertensão, a gente não cura a hipertensão, a gente controla e evita os efeitos colaterais ao longo do tempo. Então, algumas vezes em oncologia, a gente não consegue a cura, mas a gente consegue o controle da doença por longo tempo. E hoje, com o advento da imunoterapia, há uma melhora significativa nas respostas do tratamento. A gente tem conseguido conhecer cada vez mais as doenças oncológicas e tratá-las de forma mais certeira. Bom, mas voltando um pouquinho atrás, quando a gente fala de quimioterapia, né, além desses conceitos de tratamento neoadjuvante, adjuvante, de primeira linha, segunda linha de tratamento, a gente tem dois conceitos básicos. Nós temos medicações que são ciclodependentes, ou seja, dependem da divisão celular para poder agir, e temos medicações que têm citotoxicidade direta, ou seja, não dependem da célula entrar em divisão para que elas funcionem, para que a quimioterapia faça o seu papel de destruição da célula. Então, se eu tenho, por exemplo, um câncer de pulmão, em que eu tenho várias células neoplásicas. Algumas estão entrando em divisão, outras estão paradas no meio do ciclo celular, e eu indico um esquema de quimioterapia que vai usar uma droga citotóxica direta e uma droga ciclodependente. Qual que é meu princípio de fazer isso? Quando eu uso uma medicação citotóxica direta, eu destruo algumas dessas células do tumor. E quando o tumor vê que as células dele estão morrendo, ele entra em um processo de aceleração do desenvolvimento, ou seja, ele começa a replicar. E aí, no momento em que essas outras células começam a replicar para substituir aquele tecido que foi morto, aquelas quimioterapias que são ciclodependentes agem nesse momento, nessas células que estão em divisão. Então, geralmente, a gente usa combinações de quimioterapia para poder obter resultados melhores nesse sentido. E quais quimioterapias que são comuns? Existem várias, né? Vocês não precisam de saber isso a fundo, vocês estão aí no período da graduação, né? O que vocês precisam de saber é alguns detalhes, algumas coisas, né? Não precisa de saber muita coisa de quimioterapia. Isso eu vou deixar para quem for fazer residência na oncologia ou na hematologia. Bom, algumas das drogas importantes, como cisplatina, como oxaliplatina, irinotecan, isso aí vocês vão ver muitos pacientes fazendo e usando, né? Então é importante que a gente saiba pelo menos algumas coisas dela. Não hoje, né? Mas num segundo momento. E quando eu faço quimioterapia, eu miro as células neoplásicas, eu miro as células do câncer. Só que quando eu atiro, né? Quando eu vou para o resultado do tratamento, além de acertar aquelas células tumorais, eu acabo afetando algumas outras células do corpo. E aí vem os efeitos colaterais, os efeitos indesejados da quimioterapia, né? Que, por exemplo, a neutropenia febril, por exemplo, as mucosites. E por que isso acontece? Existem alguns tecidos no organismo que têm um índice de replicação mais alto, tem um índice de replicação, um turnover celular mais acelerado, como, por exemplo, a medula óssea e como, por exemplo, as células do trato gastrointestinal. Com isso, essas células acabam sendo mais afetadas no tratamento oncológico e a gente acaba afetando um pouco mais elas, levando a quadros de neutropenia, levando a quadros de mucosite.
Então, é importante que a gente entenda que a gente provoca a neutropenia muitas vezes sem ser o nosso desejo, sem ser o nosso alvo, mas por consequência do tratamento, certo? E aí, para a gente poder lembrar um pouquinho, a gente tem que lembrar um pouco de resposta inflamatória, né? A gente tem que lembrar o que acontece lá na medula óssea, como que a estinção se comporta, para que a gente possa entender todo o processo de eritropoiese, todo o processo da hematopoiese, né? Que é a formação das células do sangue. A gente tem que lembrar que a extincel ela se divide em duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. E a partir dessa linhagem, a formação dos tecidos, né? A formação, por exemplo, dos neutrófilos, a formação das hemácias, a formação das plaquetas. Então, se eu dou um tiro de quimioterapia, digamos assim, eu acabo afetando toda essa linhagem. Então, eu posso, às vezes, afetar a linhagem dos megacariócitos, fazendo plaquetopenia no paciente. Eu posso afetar, às vezes, a via de formação da hemoglobina, lá no reticulócito, e acabo fazendo anemia por conta disso. Então, é lógico que cada organismo tem uma reação, cada químio tem, às vezes, um efeito indesejado, mas é por aí que a gente acaba bloqueando, é por aí que a gente acaba agindo, né? E quando a gente fala de neutropenia, né, a gente precisa de lembrar de alguns princípios básicos de imunologia. Não tem como a gente falar de neutropenia sem lembrar desses princípios, né? E aí a gente tem a nossa imunidade chamada inata, né? E a nossa imunidade adaptativa. A nossa imunidade inata são aqueles elementos que estão ali prontos para o ataque, prontos para a defesa, na verdade. E a nossa imunidade adaptativa é aquele momento em que o nosso organismo ele acaba se adaptando àquele processo específico, né? Aquele processo inicial. Quando a gente fala da nossa imunidade inata, a gente vai ter aquelas barreiras, né? E a gente vai ter o nosso processo inflamatório. E atenção nesse momento, né? Atenção nesse momento. Por quê? O processo inflamatório é muitas vezes o que leva a algumas complicações. A gente está vendo, por exemplo, aí as infecções pelo Covid. O que complica no Covid? É a infecção direta do vírus? Não. É a resposta inata que o organismo gera, é a resposta inflamatória que o organismo gera. E essa resposta inflamatória, ela acaba afetando vários órgãos, em especial o pulmão. O pulmão é um órgão sensível ao processo inflamatório. Então, muitas vezes, a gente tem algumas manifestações pulmonares em decorrência do processo inflamatório. E a nossa imunidade adaptativa, né, que é carregada lá principalmente pelos linfócitos, já é uma imunidade em que a gente vai formar imunoglobulinas específicas para o problema, né, em que a gente vai ter os linfócitos T, que são os grandes arqueadores do processo, são os grandes generais no campo de batalha, e os linfócitos B, que vão para o campo propriamente dito de batalha e formam as imunoglobulinas. Lembrar que para cada linfócito, esse linfócito ele vira um plasmócito e esse plasmócito produz uma imunoglobulina. Isso é importante quando vocês forem estudar lá, por exemplo, o mieloma múltiplo, em que o problema está ali nessa cascata. Mas, independente disso, a gente volta um pouco na nossa imunidade inata, né? E lembra quem que é o grande responsável pelo start, né? Pelo começo do processo inflamatório, que são os neutrófilos. Os neutrófilos, gente, são aqueles soldados que normalmente avisam aos outros, né, através de liberação de citocinas, que há um problema, que há algo errado. Então, o neutrófilo ele é capaz de se degranular, porque ele é uma célula granulada. Esses grânulos possuem algumas substâncias e essas substâncias são capazes de ativar o processo imunológico, né? E o processo inflamatório, ele leva aquilo que a gente conhece como resposta inflamatória. E nessa resposta inflamatória, ela acontece só por infecções bacterianas? Não, ela pode acontecer por doenças autoimunes, como, por exemplo, no lúpus. Por exemplo, um pós-operatório, o paciente vai fazer essa resposta inflamatória. Se o paciente tem um trauma, ele acaba fazendo uma resposta inflamatória, tem até uma regra aí para o pessoal que for para a cirurgia do trauma, né? Que se o paciente ele não morre nas 48 horas pelas complicações, nas primeiras 24 horas, pelas complicações de sangramento, ele pode complicar nas próximas 48 devido à resposta inflamatória. E se passa essas 48 horas, ele pode se complicar por questões infecciosas, que são comuns de acontecer.
Bom, mas voltando ao tema. Então, a resposta inflamatória, ela pode ser desencadeada por qualquer processo de injúria corporal, né? Seja cirurgia, seja infecção, seja trauma, seja doenças autoimunes. E nessa resposta inflamatória, a liberação de várias citocinas. E a gente chama esse processo de resposta endócrino-metabólica ao trauma. Só que, na verdade, é um pouco mais do que isso. É um pouco mais detalhado do que isso. A gente chama, na verdade, de resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma. E entenda um trauma aqui como qualquer processo de injúria. E aí, o paciente ele faz algumas complicações em decorrência dessa resposta inflamatória. Faz, por exemplo, um ilha dinâmico, em que a mobilidade do trato gastrointestinal fica reduzido. Então, por isso que às vezes um paciente que faz uma neurocirurgia, nas 24 horas pós-cirúrgicas, ele vai alimentar, ele vomita, por conta da resposta inflamatória. O rim fica um pouco afetado, então há uma redução aí do volume urinário. O paciente pode fazer algumas alterações metabólicas, como, por exemplo, uma alcalose ou até mesmo acidose, dependendo, né? Pode fazer aumento de temperatura, e aqui atenção, né? Porque nem sempre o paciente vai fazer febre, ele vai só fazer uma febrícula, ele vai ficar ali com 37,2, 37,3, e isso, às vezes, num contexto de pós-operatório, não significa que o paciente está infeccionado, pode ser da resposta metabólica, da resposta imunológica. E isso, às vezes, é motivo de discussão, às vezes, em corridas de leito, em que o paciente acaba de, por exemplo, fez uma cirurgia, e aí no dia seguinte ele faz uma febre. Às vezes o R1, o R2, ele fica meio afoito e ele já quer dar antibiótico para o paciente, pensando que aquilo ali é um processo infeccioso. Mas não, às vezes aquilo ali pode ser um processo inflamatório, né? Há uma perda do apetite? Né? Há uma anorexia nesses pacientes. Só que isso tudo que eu estou falando, gente, são em condições normais, são em condições em que o paciente ele não tem nenhuma alteração. Agora imagine um paciente que está em quimioterapia, em que eu vou afetar a série mieloide dele, em que eu vou ter uma redução dos neutrófilos. Ele vai fazer uma resposta tão completa e tão exagerada como essa, se ele tiver, por exemplo, um processo de infecção? Não. Esse é o grande problema, que muitas vezes o paciente ele não consegue reagir igual um paciente com uma imunidade habitual. Então, ele faz alguns poucos sintomas, ele é pouco sintomático. E num paciente neutropênico, o que chama mais atenção para nós é a febre. Porque a febre, às vezes, é o único sinal que esse paciente apresenta. Então, por isso que a gente tem que ter uma atenção, né? Uma atenção especial. Lembrar que a resposta imune, ela acontece por conta da liberação desses granulócitos, em que a gente tem essas citocinas, né, como interleucina 6, interleucina 18, interleucina 1, né, o TNF-alfa, que não tá aí, inclusive, ele é importantíssimo, né, ele leva muita anorexia. Lembrar que no câncer de pâncreas, há muita produção de TNF-alfa pela resposta inflamatória do tumor, e o paciente faz um quadro de anorexia importante. Então, a resposta imune, ela acontece por conta disso tudo aí, né? Da liberação de todos esses fatores. E o que é o conceito? Como que é o conceito de neutropenia? Como que a gente vai conceituar a neutropenia? Bom, existem vários conceitos, às vezes divergentes na literatura. Se a gente for pegar a Sociedade Americana de Infecto é uma, se a gente for pegar a Sociedade Americana de Hemato é outra, a Europeia é outra. Mas, de um modo geral, seguindo a Sociedade Americana de Infectologia, a gente pode considerar como uma neutropenia toda vez que a gente tem uma contagem absoluta de menor do que 1.500 células. Em oncologia, eu costumo considerar o valor de 1.000, porque as quimioterapias não fazem neutropenias tão severas quanto na hemato. Então, eu considero normalmente 1.000 segmentados. Então, na hora que a gente pega lá o hemograma em que a gente vai ver os segmentados estiverem abaixo de 1.000, a gente pode considerar que aquele paciente está neutropênico, né? E as neutropenias severas são aquelas neutropenias em que o número de neutrófilos totais, de segmentados totais, são menos do que 500. Então, tá bem baixo, né? Normalmente, essas neutropenias severas são mais comuns nos esquemas de quimioterapia da hematologia. Pacientes com linfoma, com leucemias, enfim. Então, muita atenção para esses pacientes no dia a dia, né? Principalmente no pronto atendimento, que são pacientes mais graves, né? Então, paciente da oncologia, a gente tem uma atenção especial.
Mas na hematologia, a nossa atenção é triplicada, tá? E aí, ainda tem mais um conceito ainda dentro disso tudo, que é a neutropenia, da neutropenia severa. Se o paciente, hoje, ele fez quimioterapia há 5 dias atrás, a quimioterapia chegou naquilo que a gente chama de nadir. O que é o nadir da quimioterapia? É o pico máximo de ação da medicação. E nesse pico máximo de ação da medicação, o paciente hoje não está neutropênico, mas amanhã provavelmente ele estará. A gente pode considerar esse paciente como uma neutropenia severa, né? Então, hoje ele está com 1.000 de neutrófilos, a gente repete o hemograma amanhã, ele está com 200. Então, é um quadro de neutropenia severa, tá? E o conceito de febre? Febre, gente, é uma das coisas mais difíceis de se conceituar dentro da medicina. Por quê? Porque cada sociedade põe uma definição, põe alguns termos. E aí a gente fica nessa confusão aí ao longo da faculdade tentando definir o que é febre, né? E aí, para a gente poder tentar entender que esse conceito ele é muito relativo, tem esse estudo que foi publicado, aí não está a data, mas se eu não me engano foi em 98 ou 99, em que pegaram um grupo grande de pacientes, de pessoas normais, e mediam habitualmente a temperatura dessas pessoas. E a grande maioria dos pacientes, às vezes, eles tinham uma temperatura um pouco mais elevada, mas não necessariamente tinham processos patológicos ativos. Então, por exemplo, às vezes o paciente tinha uma temperatura de 37,2. Um pouco da população tem uma temperatura mais alta e isso não significa absolutamente nada, né? Não significa que o paciente está com um processo infeccioso. Então, para a gente poder conceituar a febre, a gente usa o conceito da Sociedade Americana de Infectologia, em que tentou definir isso daí em 2010, tentou colocar um ponto final nisso daí, em que febre é definida como uma temperatura maior do que 38,3 ou ainda uma temperatura maior do que 38 graus, sustentada por um período de pelo menos 1 hora. Então, se vocês usarem esse conceito da Sociedade Americana de Infectologia, vocês não vão errar muito esse conceito. Então, a gente tenta definir ele como um padrão, né, para poder a gente não ter problemas com isso. E aí, né, na oncologia tem um problema, né? Eu pergunto sempre para os residentes, né, quando a gente está em corrida de leito, qual que é a via mais comum de prescrição de antibiótico? E a resposta é a via das dúvidas, né? Na clínica médica, muitas vezes o clínico está na dúvida, ele passa antibiótico. Na oncologia, quando existe um pouco de dúvida, né, quando existe algumas dúvidas que são comuns, né, a oncologia é um tema muito amplo, são muitos temas dentro de um só. Uma das coisas que nós mais prescrevemos na via das dúvidas é corticoide. E o corticoide, algumas vezes, ele inibe algumas respostas inflamatórias. Então, você coloca o uso de corticoide num contexto de neutropenia, às vezes o paciente nem febre pode apresentar, estando em vigência de um processo infeccioso. Então, atenção a isso, né? Então, às vezes você está lá no plantão, né, no pronto atendimento, chega um paciente que está em quimioterapia e fala assim, olha, doutor, eu não tive febre, mas eu tô meio esquisito, né? Eu tô vendo que minha pele está fria, eu estou hipotenso. Então, às vezes, não só a febre é um sinal de infecção no paciente neutropênico. Às vezes, a gente tem alguns outros sinais, né? Mas atenção principalmente aí para febre. Né? Esse estudo é um estudo que foi feito em coelhos na década de 80, no final da década de 70, né? Que mostrava o tanto que o corticoide interfere na resposta inflamatória, na questão da temperatura de alguns de coelho, né? Mas isso é aplicado também no ser humano. Quando a gente usa corticoide, a gente muda um pouco a logística da resposta inflamatória desses pacientes. E aí, ao invés da gente falar em neutropenia febril, a gente acaba sendo um pouco mais amplo e coloca esse conceito da seguinte maneira: sepse do paciente neutropênico. Porque o paciente neutropênico ele pode estar com um processo infeccioso em atividade e não apresentar febre, né? Ele fazer hipotensão, por exemplo, ou fazer confusão mental. Então, a gente tem tido essa tendência na medicina de sermos mais amplos e mudar o nome de neutropenia febril para sepse do paciente neutropênico, embora ainda não seja algo comum. Vocês vão escutar muito ainda o termo neutropenia febril pela frente. E aí, né, quando a gente fala de neutropenia febril, aí já pegando um pouquinho mais a questão de abordagem prática, a gente sempre tem que classificar ela
em três tipos, né? Aqueles em que o paciente ele tem uma infecção documentada, ou seja, a gente vai fazer hemocultura, urocultura, vai aparecer a bactéria lá para gente. Aquele paciente que está neutropênico, com febre, em que a gente coleta a hemocultura, mas não acha nada, mas pede um raio-x, tem uma consolidação. Pede um EAS, tem nitrito positivo, que a gente consegue documentar de forma clínica. E nós temos aquele paciente em que a gente não consegue definir o foco. Se o problema está vindo da urina, se o problema está vindo do pulmão, se o problema está vindo, às vezes, de um catéter. E aí, para esse paciente, a gente, às vezes, começa antibiótico de forma empírica. E eu pergunto para vocês, desses três tipos de pacientes que podem se apresentar, qual que é o mais comum? É aquele que a gente não consegue definir o foco, em que a gente não consegue determinar de onde vem o foco. Eu estou dizendo aqui de pacientes em quimioterapia, tá, gente? Bom, e agora já indo para uma questão mais prática, né, e principalmente para o pessoal que já está nos períodos mais adiante, né, do quinto, sexto, sétimo período, é como devemos abordar esse paciente. E aí, a gente precisa de, primeiro, avaliar se esse paciente tem risco de complicações, avaliar aonde devemos tratar esse paciente, se esse paciente vai para casa, vai para o hospital, e se for para o hospital, vai ficar na enfermaria ou na terapia intensiva. E a pergunta mais difícil, né? Que é qual antibiótico devemos utilizar. Bom, e como que a gente vai avaliar o risco de complicações nesses pacientes? A gente vai ter pacientes que a gente vai considerar como de baixo risco e pacientes que são considerados de alto risco, né? Quais que são aqueles pacientes que são considerados neutropênicos com infecção, mas que são de baixo risco? Por exemplo, uma paciente com câncer de mama que fez uma quimioterapia com regime AC e aí procurou o pronto atendimento com uma febre, uma febrícula. E você olha, ela não tem nenhuma comorbidade, é uma paciente saudável, é atleta, ela corre todo dia. E aí você vê que ela tem um risco baixo, né? Então essa paciente ela pode ser tratada em casa, né? E ela não tem nenhuma comorbidade. Então a ausência de comorbidades coloca esses pacientes como baixo risco, né? Se o paciente não tiver disfunção hepática nenhuma, é lógico que esse paciente vai ser considerado como baixo risco, né? Disfunção renal, por exemplo, o paciente tem uma insuficiência renal, está em quimioterapia, chega no pronto atendimento, você vai considerar esse paciente baixo risco? Não, em nenhuma hipótese. Esse paciente ele vai ser de alto risco e você vai colocá-lo como alto risco, né? Então, o baixo risco a gente coloca aqueles pacientes que são bonzinhos, né? Que não tem nenhuma grande comorbidade, que não tem nenhum grande complicador e que normalmente tem tumor sólido. Cuidado aqui com os pacientes da hemato, tá, gente? Porque o paciente da hemato é paciente que, na maioria das vezes, é de alto risco, independente de qualquer coisa. E aqueles pacientes de alto risco são aqueles pacientes que estão muito neutropênicos, né? Tem neutropenias severas, né? Em que a resolução da neutropenia vai se estender, vai demorar. É o paciente que às vezes já fez vários tipos de tratamento oncológico e que a medula dele já não responde tão bem igual respondia antes. Se o paciente tiver comorbidades, por exemplo, o paciente tem lá uma cirrose, é um paciente que vai ser tratado em casa? Não, né, gente? Esse paciente vai ser tratado hospitalar, né? O paciente tem lá uma insuficiência renal, ele vai ser tratado em casa? Não, ele vai ser tratado em hospital, né? E se o paciente apresentar alguma disfunção orgânica, né? Por exemplo, o paciente chega com delírio ou chega com hipotensão. Hipotensão significa que os vasos não estão conseguindo manter com a plegia adequada, eles estão vasoplégicos. Hipotensão entendam como vasoplegia. Esse paciente ele vai ser tratado no hospital. E mais, ele não vai ser tratado na enfermaria, ele vai ser tratado em terapia intensiva, tá? Ah, Gustavo, chegou um paciente em que eu tenho dúvida, ele aparentemente é baixo risco, mas eu estou na dúvida. Aí, gente, existem algumas escalas que podem ajudar. E atenção para escalas em medicina, né? As escalas em medicina, elas são criadas muito dentro de um bom senso. Então, toda vez que vocês verem lá escalas, scores, né, que vocês vão decorar vários aí ao longo do curso, tentem colocar lógica no negócio, tentem colocar o porquê que aquilo existe. Então, por exemplo, existe a escala de Mask. Mas se o paciente ele tem alguma disfunção orgânica ou ele está lá com delírio, é um paciente que eu vou aplicar uma escala que foi criada por baixo risco? Não faz nenhum sentido. É uma escala que faz sentido para aquela paciente que você está na dúvida de baixo risco, né?
Existe uma outra escala chamada Sisney também, que a gente usa, não usa tanto igual o MASC, né? Mas o MASC é algo que a gente usa mais. E foi uma escala que foi desenvolvida, que eu trago o estudo em que ele foi desenvolvido, que foi para o paciente de baixo risco. Então, faz sentido eu aplicar o MASC para um paciente que tem disfunção orgânica? Não, não faz nenhum sentido. É aquele paciente limítrofe. E levem isso para o resto da medicina, tá? Toda escala, todo score, ele foi desenvolvido dentro de algum contexto. Ele nunca foi desenvolvido assim para o aluno decorar. Não, ele foi desenvolvido dentro de um contexto e esse contexto tem que ser aplicado à prática médica, né? E esse score, eu trouxe aqui algumas coisas que ele tem, mas são coisas óbvias, né? Por exemplo, se o paciente está hipotenso, é um paciente que vai ser classificado de baixo risco? Não, em hipótese nenhuma. O paciente tem lá, está fazendo uma CIVD, que é um processo de formação de coágulos por todo o corpo, com sangramento. É um paciente que você vai tratar em casa? Não, não tem como, né? Inclusive é um paciente com uma mortalidade altíssima. Um paciente tem uma insuficiência cardíaca, chega lá para você com neutropenia febril, ele tem um câncer de mama também. É um paciente que você vai tratar em casa? Não é, né? E aí, né, a gente tem ainda o Sisney, mas o Sisney a gente não usa muito, não é uma escala do nosso dia a dia, embora ele tenha sua sensibilidade boa, tá? E aí eu queria só mostrar um exemplo, né, para a gente poder ver como que a gente vai abordar esse paciente, como que a gente deve tratar esse paciente, é coisa rápida, né? Tá aí uma palavra-chave, acho que vocês precisam aí para computar presença no congresso. Bom, mas vamos lá. A gente vai avaliar se o paciente tem risco de complicações, se ele tem, aonde devemos tratar o paciente e qual antibiótico vamos usar, né? E aí eu trouxe um exemplo, né? Trouxe um exemplo aqui para a gente poder definir. Só antes disso, né? Se o paciente a gente considera ele alto risco, né? Se a gente faz lá a escala de MASC, embora esteja errado fazer a escala de MASC para alto risco, ou se não, esse paciente tem um acesso dificultoso, é um paciente que às vezes mora muito distante do hospital, não vai ter dificuldade de retornar ao hospital, esse paciente ele vai ser internado, né? Então, paciente de alto risco, a gente interna ele, né? Só que, se o paciente, além de ser de alto risco, tiver alguma disfunção orgânica, a gente trata ele em terapia intensiva. O que significa isso? Significa que ele vai para o CTI, vai ficar monitorizado, vai ficar com o médico o tempo todo ali do lado dele, acompanhando a evolução do quadro, né? E aí, se o paciente ele for de baixo risco, né, a gente trata ele em regime ambulatorial, ou seja, em casa, né? E como que a gente aborda um pouco mais profundo isso daí? Além de definir qual que é o risco, aonde devemos tratar, devemos definir qual antibiótico usar. E aqui, às vezes, é um dilema, né? É um dilema que vocês vão fazer aí vários cursos de antibiótico, vão estudar antibióticos várias vezes, né? E vão ter um pouco de dificuldade mesmo, porque ainda não vai ser algo da prática. Quando chegar lá que vocês estiverem formados, vai ser algo muito mais tranquilo de ser visto e de ser trabalhado, né? E qual antibiótico que a gente usa de um modo geral? Vai depender do paciente, lógico, né? E vai depender de onde esse paciente vai ser tratado. E se esse paciente tem, por exemplo, alguma internação recente, ou se ele tem alguma peculiaridade específica, a gente faz um tratamento mais direcionado. E para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo, só para a gente poder ter uma ideia de como que a gente aborda o paciente. Então, uma paciente de 55 anos, com câncer de mama, sem comorbidade nenhuma. Fez quimioterapia com esquema intenso aí que faz neutropenia severa e foi no pronto-socorro 14 dias depois, com febre. E aí a gente pediu um exame, né? A gente foi lá, pediu o exame da paciente, estava com 800 de neutrófilos. E aí, essa paciente, primeiro, vamos classificar o risco. É um tumor sólido, é uma paciente sem comorbidades, é uma paciente que tem uma facilidade de acesso, né? Então a gente classificou ela como baixo risco. Então, é uma paciente que, se a gente quisesse aplicar o MASC para ficar mais seguro, daria um MASC alto, tá? Atenção ao MASC, o MASC é o contrário. Quanto mais alto, menor o risco do paciente. E aí, a gente pode tratar com um esquema padrão, com amoxicilina mais clavulanato, com ciprofloxacin. Né? Esse paciente pode ir para casa com antibiótico. É lógico que você vai pedir um retorno dela em 48 horas para poder reavaliá-lo, mas é uma paciente que você pode tratá-la tranquilo, né? De onde que eu tirei isso? Bom, gente, da Sociedade Americana de Infectologia, né? Lá, ciprofloxacin mais amoxicilina com clavulanato é uma recomendação empírica para o paciente de baixo
risco. Podemos usar outros esquemas? Podemos, mas o mais padrão é a amoxicilina com clavulanato e ciprofloxacino. E aí um outro exemplo, agora já um pouquinho diferente, uma paciente já mais velha, 75 anos, também com câncer de mama, com insuficiência cardíaca. Ó, tem disfunção orgânica, né? Tem disfunção orgânica, na verdade, alteração orgânica no momento, né? Fez quimioterapia com AC e procurou pronto atendimento, com febre. Neutrófilos totais baixos, então uma paciente com neutropenia, né? A gente vai classificar o risco, é um tumor sólido, né? Mas é uma paciente que tem insuficiência cardíaca, então já começa a complicar um pouco mais. Aí, uma paciente também que já não é tão jovem assim, né? Uma paciente de 75 anos. Então, é uma paciente que a gente vai classificá-la como alto risco, né? E aí, se a gente quiser usar o MASC, faz sentido eu aplicar o MASC aqui? Não, é uma paciente que já tem disfunção orgânica, não faz sentido nenhum eu usar esse MASC para ela, né? Mas se eu fosse usar, ia vir um MASC baixo. Eu vou usar uma medicação que contemple pseudomonas. Então, eu vou usar cefepime. Ah, Gustavo, muita gente aqui ainda está nos períodos iniciais. Não preocupem muito com isso, né? Isso vai entrar na cabeça de vocês naturalmente, né? Ou cefepime, ou ainda uma penicilina, né, que pega também pseudomonas, que é piperaciclina mais tazobactam, que é o famoso tazocin. Vocês vão ouvir muito aí ao longo do curso, né? Só mais um, de onde que eu tirei isso? Também da Sociedade Americana de Infectologia, né? Um paciente de alto risco, a gente deve obrigatoriamente colocar um antipseudomônico no esquema antibiótico dele, né? E olha aí, a mesma paciente, né, de 75 anos, mas que além da insuficiência cardíaca, além da neutropenia, ela chegou hipotensa e oligúrica, ou seja, ela tem disfunção orgânica. É uma paciente que está hipotensa, está vasoplégica. É uma paciente que é, obviamente, de alto risco, né? É uma paciente que, se a gente fosse aplicar o MASC, que não faz sentido nenhum, viria baixo. E é uma paciente que eu vou dar antibiótico que contemple pseudomonas, mas eu preciso de aumentar o espectro aí para gram positivo. Então, eu preciso de associar a vancomicina para essa paciente. E essa paciente pode ficar na enfermaria? Não, essa paciente vai para terapia intensiva, né? Só algumas peculiaridades, isso daqui já não é mais tão importante nesse momento do curso, né? Que existem algumas questões, né? Por exemplo, pacientes aí que tem mieloma ou que tem leucemias mieloides crônicas, a gente tem que lembrar que essas quimioterapias inibem CD4. E se inibem CD4, elas acabam aumentando o risco de infecções atípicas, né? De infecções aí por exemplo, pneumociste carine, né? Micoplasma, pneumoconiose. Então, isso é normal de acontecer. Bom, algumas micoses fúngicas podem acontecer principalmente nos pacientes da hemato, né? E aí as drogas de escolha são as equinocandinas, que vocês vão ver isso com calma aí mais para frente, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, né? Eu acho que isso aqui já é quando vocês estiverem lá no 6º, 7º período, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer de recado para vocês, né? Eu acho que é importante a gente saber neutropenia, é importante a gente entender algumas coisas e é isso, né? Obrigado a todos aí. Toda história tem início a partir de um sonho. A minha começou com o sonho de meu pai. E começou antiga, lá para os anos de 70. Meu pai vislumbrou um futuro, um lugar para formar médicos de qualidade em prol da saúde e bem-estar da população. E então, eu nasci. Foi um dia ensolarado, de 1 de abril em 1971, em Barbacena, a terra das rosas, no meio das vertentes. No meu nascimento, tive visita até de ministros do governo, mas como todo bebê, ainda era muito dependente e não tinha o meu próprio lugar. Por isso, comecei na escola agrícola. Fiquei ali no início e de repente surgiram meus primeiros filhos. Eles que vieram lá do Maranhão e me deram o início e primeiro de muitos orgulhos dessa jornada. E aos poucos eu ia vendo os meus filhos crescerem e mais filhos chegando a cada ano. Logo, minha casa ficou pequena e eu precisava de um espaço maior para tantos filhos e também
para dar conforto para os meus professores, que os instruíam e contribuíam para a sua formação. E fui crescendo, e em 1979 fui para o centro de Barbacena. Corredores e prédios brancos. Estava eu, novinha em folha e pronta para ajudar a formar mais e mais filhos. E mais uma vez estava eu, famosa. Quem projetou uma de minhas partes era o meu amigo de longa data, Bogliolo. Depois disso, cada vez mais, meus filhos iam chegando. E, obviamente, eu precisava de alguém que ajudasse a cuidar deles. E a cuidar também de mim. E os meus funcionários foram chegando e chegando, e dando mais vida à nossa família. Eles, que todos os dias vivem por garantir o meu bom funcionamento e que todos os meus filhos e professores consigam aprender e crescer como profissionais. E como falar de aprendizado sem citar as minhas salas de aula? Ali eu senti os meus filhos crescerem e via sua construção diária se formar, não apenas como médicos, mas como seres humanos capazes de desenvolver habilidades e conhecimentos em prol de ajudar o próximo a ter uma vida mais digna. E nas minhas salas e auditórios, vi tantos mestres passarem e me recordo de vários deles, que emocionaram e tocaram os alunos de diversas maneiras. Como toda cuidadora e formadora, via meus filhos várias vezes chorarem nos corredores, rirem com os amigos, brigarem e também se namorarem. Mas que família não tem isso, não é? Quando eles vão para as festas, eventos esportivos, se divertem, vemos a alegria tomar conta da faculdade. Minhas provas e trabalhos não são fáceis e sempre cobro muito de todos eles, fazendo da faculdade também um espaço de disciplina, excelência e grande aprendizado. Mas convenhamos, mexer com a saúde humana não é para qualquer um. E então, chegou 2020. De repente, vi o mundo mudar, rapidamente. De uma hora para outra, todos os meus filhos foram embora. Não havia vozes, nem risos, nem choros. Um completo silêncio. Fiquei assim por meses e fui seguindo, firme e forte, mas sem entender o que me dava essa força. E depois fui perceber que o motivo de passar por cada momento difícil e pelos alegres também eram vocês que me faziam seguir e ter força. Porque em cada coração bate uma esperança por dias melhores e um amor por nossa família. Esse ano eu vou comemorar 50 anos. Achei que iria comemorar sozinha, mas a dedicação da equipe, que sempre cuida de mim e dos meus filhos, os professores que não desistem nunca de passar uma boa formação e, obviamente, da garra dos meus filhos em se fazer cumprir o sonho deles, já é o meu maior presente. Não preciso de celebrações e festas, porque sei que todos batem no peito e cantam com vontade. Barbacena, Barbacena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. E saibam, a recíproca é verdadeira. E não importa quanto tempo passar, sempre que precisarem, estarei aqui por vocês. Com muito carinho e já com saudades, Fami. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou
e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. It's true that trilingual students learn faster than others, and why? I do believe it's true because we are constantly stimulated to do our best and work and learn mainly through our mistakes. So it's a personalized and fun method of learning which allows you to gain confidence on your strengths and work on your weaknesses. So because of this individualized work, it allows you to evolve faster and learn more efficiently. If I would recommend Trilingue Language School to a friend, and why? Well, I have been doing the CAE preparation for about 3 months now, and one of the things that I like the most is that we were able to have a closer approach on the learning process, a more personal approach on it. And it for me happens because of the individual online classes and because of the weekly program of exercises that we have to do. So yes, I would recommend to my friends, as I already did. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora.